Você sabe como a máquina de costura realmente funciona? Como duas linhas conseguem prender um tecido sem que ninguém dê um nó? Parece simples porque acontece centenas de vezes por minuto, mas dentro da máquina de costura existe uma verdadeira coreografia mecânica. Hoje eu vou abrir essa caixa preta e mostrar como a máquina realmente funciona por dentro. Quando você entende isso, deixa de costurar apenas apertando o pedal e passa a entender por que a linha quebra, por que o ponto embucha e por que regular a tensão faz tanta diferença. Olá, eu sou Carol Belino, professora de costura e modelagem e pesquisadora de cultura material e economia criativa. Nesse vídeo vamos entender como funciona uma máquina de costura doméstica. Não importa se a sua é Singer, Elgin, Janome, Brother ou outra marca, apesar das diferenças de modelos, todas trabalham com praticamente o mesmo princípio mecânico. A máquina, suas funções, suas especificações de ponto. Nós temos o seletor de pontos, um seletor manual, que é onde o costureiro vai fazer a escolha do ponto a ser executado. Reto, zigue-zague, pontos decorativos, lineares. Não é bordado, mas é decorativo linear. Aqui é tamanho uma vez o ponto selecionado aqui nós vamos usar para fazer o ajuste do tamanho do ponto, seja ele reto ou seja ele decorativo, o decorativo no caso. E aqui é onde acontece a seleção. Aqui temos o disco o conjunto dos discos, né, onde cada ponto vai ser selecionado para daí gerar o desenho escolhido. Aqui é o seletor. Cada negocinho desse aqui, cada disquinho desse, tem o formato. Cada paleta dessa é o que seria um disco. Então ele vai ter altos e baixos relevos que vai atuar na barra, no suporte vibratório da barra da agulha. E aí, vamos simplificar essa história. O disquinho, ele vai girar. A máquina vai girar e está sempre girando livremente. E a máquina vai bater em alguns pontos e afastar em outros. E esses pontos que ela afasta vai fazer o balanço da agulha, o balanço lateral. Vai mudar o tipo de ponto aqui. Isso que vai fazer o ponto ficar diferente. Vai gerar o desenho, desde zigue-zague, zigue-zague mínimo, zigue-zague mais alto, zigue-zague padronizado, e aqui o zigue-zague 3 pontinhos e por aí vai. Todos esses vão surgir esses desenhos a partir do seletor de pontos. Vamos mudar aqui embaixo e ver como é que fica. Então, mas aí o mecanismo que vai atuar, ele fica lá por baixo. Ele fica lá por baixo, não dá pra ver, né? Fica por aqui, quer ver? Ó, isso aqui, ó. Ah, legal. Ó, a alavanca ali mudando, ó. Olha lá, viu? Viu? Aqui é esse mecanismo que vai atuar no mecanismo para passar essa vibração lá para a barra da agulha. Esse toquezinho aqui que tá dando, ó. Entendeu? Essa alavanca ali que tem que tocar, tá no dente dela, ó. Ele pula. Entendi. Ali, ó. A gente mexe aqui. Agora, e ele muda aqui. Aqui tá selecionado o ondulado cheio, aí, ó. Aí se eu sair por zigue-zague, ele vai para lá, para beirado lá, tá vendo? Aí tá vendo essa haste aqui, ó. Cadê? Essa hastezinha que tem aqui, ela é que seleciona qual o disco que vai ser usado. Ela vai dar a vibração a partir da seleção. Aqui, ela vai tocar no disco e esse disco vai passar a vibração lá para a barra da agulha para daí gerar o desenho escolhido. Muito legal. O desenho selecionado aqui no seletor, entendeu? E aqui? Então, quando a gente muda aqui o tamanho do ponto... Aqui é o ajuste de tamanho de ponto referente ao transporte aqui. No caso, quando a gente atua aqui, a gente está atuando no mecanismo de transporte, que nessa máquina é esse dentinho aqui, ó, entendeu? Ao mexer aqui, esse dente ele vai passar mais? Ele vai aumentar de milímetro em milímetro. Então, ele vai vir do 0 milímetro, aqui é a área da casa, onde será feito puxadas para você ter a confecção de uma casa de botão. Quando chega no 1, você tem 1 milímetro de qualquer ponto selecionado, vai ser dado 1 milímetro de largura. Aqui nós estamos selecionando a largura dos pontos. Então, quanto mais
você avança em direção a um número maior, mais largo, mais aberto, menos denso e mais aberto esse ponto vai ser. E aí Né? isso mexe E aí aqui. vai atuar aqui no dente, ó. Entendeu? Que é o Que é a transporte volta- da máquina. No Isso caso, sim, quando a gente põe no 4, ele dá uma volta bem grande. o transporte vai ser referente Ó. a 4 milímetros. Ele Isso dá aí. uma volta Não, maior. tem que ser pra frente, né? Ó, ele dá uma Puxado. volta maior. A gente põe no 1. Aí a voltinha que ele dá é menor, tá vendo? No caso, o giro lá embaixo é o mesmo. A flutuação aqui ela torna-se diferente porque você selecionou menos milímetros. Isso aqui significa milímetro. Pra começar a costurar aqui, tá na reta. Costura padrão, reta, tamanho 3, que é o 3. tamanho padronizado industrial, né? Bom, A linha vem daqui. isso. Bom, aqui a máquina está aberta, né? Claro que o caminho dali não pode mostrar que esse caminho é o padrão, não, porque isso aqui Porque aí falta as É, partes aqui de cima que a gente só- vai só- mostrar só tá depois. a caixa da máquina, né? Que é uma invenção que eu escolho para poder passar. Mas aí ela vem por aqui, É dá a tensor, volta aqui no tensor. E o tensor, olha só que cai legal. na chapa do tensor. Ó, quando a gente Aqui. diminui o Abre. tamanho, isso aqui abre, ó, tá vendo? Estou diminuindo o tamanho. A mola está relaxando. A É mola tá- uma mola que a pressão está sendo relaxada pelo mecanismo do Agora, giro aqui, se ó. eu Ó. for aumentando o número, vai aumentar Cada a vez pressão. mais aumenta a pressão. Comprime os discos do tensor. Comprime aqui. Os Muito discos do legal tensor. isso. Nessa máquina aí é assim. Viu? Corrigido. Que a gente tinha mexido na tensão. Problema no tensor que apareceu durante o vídeo aqui, isso foi ao vivo, não foi combinado não, tá, galera? Olha lá. Retrocesso. Atuando. Costurando no tamanho do número 3 milímetros. Cada número desse equivale a 1 milímetro de acréscimo. Milímetro de fita métrica, no caso. Agora, mudando aqui, ó, fazendo uma seleção rápida. Lá pro ponto. O meia-lua, o ondulado meia-lua cheio. Aí tem que colocar aqui pro ponto sair cheio, como o desenho está mostrando. Aí mexe aqui de cima aí, também. aí mexeremos no ajuste de tamanho de ponto. Vou botar pra cá. Construir aqui pelo meio aqui. Aí ele sair cheinho assim, tá vendo? Pode girar, fazer rodinha. O técnico aqui é criativo mesmo, valeu? Ó. Coisa linda, hein? Câmeras, luzes, câmeras, ação. Ó. Desceu, girando pra frente sempre, né? Sempre. Sentido de laçado, sentido de gamata de costura, então você tem que girar com a mão também pra frente. Ó. Pegou. Aí o looper traz pra cá. A lançadeira cata ela traz nesse gancho aqui da lançadeira. Aham. Aí aqui o estica-fio, né? Naquela hora que desceu, o estica-fio tá descendo. Ele sobe, aí aquela laçada ele leva pra cima, como eu tava explicando naquela hora lá. Entendeu? E aqui já tá as duas linhas em cima, ó. De novo, ó. O estica-fio desceu, ele desce para dar essa folga para a lançadeira ter como trazer a linha para cá. Lá. Tá embaixo ali, ó. Sim. Ó, agora que ela já laçou, agora ele puxa para cima. Aí o o estica-fio vai pra cima. Tira aquela folga toda que criou aqui, o estica-fio retira ela. Nessa altura o dente já está formando o ponto, já está caminhando lá. A alimentação é encaixe do pedal da máquina, né, através desse plug aqui, esse plug tripolar. E aqui vai entrar a alimentação da máquina. E vai entrar o pedal, onde nós vamos usar para controlar, para ligar a máquina, né? Alimentar a máquina, acender a lâmpada e ao mesmo tempo alimentar. Deixa eu pegar aqui, como que tá ali? Ao mesmo tempo alimentar a máquina. Então fazemos isso, onde acendemos e apagamos a lâmpada da máquina. Nesse botãozinho aqui. Esse botão, é o botão interruptor que liga ela. Aqui é o volante.
onde a mulher vai manusear para retirar tecido, já que essa máquina não tem parada nem nada, então tem que girar sempre à frente, poder fazer a retirada do tecido da máquina. Aqui regulamos, é o seletor de regulagem, ou o botão de regulagem de tamanhos do ponto da agulha. Qualquer desenho desse que for feito na máquina, a regulagem, a padronização de largura, ponto mais cheio, ponto mais amplo, vai ser dado por aqui. Aqui é o seletor de pontos, onde fazemos a escolha do ponto onde que vamos produzir de costura. Aqui é o enchedor de bobinas, que deve ser acionado para cá. Enchedor de bobinas e isolador de agulha num pino só, num mecanismo só. Aqui temos o tensor da linha superior, da linha que vai na agulha. Os guias fios que vão orientar a chegada da linha, a chegada da linha na máquina e a entrada da linha pelo tensor, que fica aqui dentro dessa ranhura. Aqui nós vamos dar atenção, fazer os pratos do tensor atuar. Aí aqui subimos com ela o caminho da linha, no caso da linha superior, seguindo essas setas orientadoras. Vamos virar de novo, jogar no estica-fio, que é isso aqui, que é o quem vai orientar também a saída da linha da lançadeira lá embaixo, da caixa de bobina. E aqui descemos com ela, caímos no guia de bitola, guia fio de bitola. E depois caímos com ela diretamente na agulha. Esse aqui é o botão de retrocesso. Fazer o retrocesso ou arremate final, no início e final de cada procedimento de costura. E aqui temos a caixa de bobina, que é a linha inferior da máquina, onde acontece a pescada da linha, esse processo. E aonde vai a bobina, que está portando a linha inferior da máquina. Está aqui. Então, essa é a caixa de bobina, o que vai dentro chama-se de bobina, a máquina doméstica. O princípio mecânico das máquinas domésticas continua o mesmo praticamente desde o século XIX. Os materiais mudaram, os motores ficaram mais modernos, surgiram as máquinas eletrônicas, as computadorizadas, as industriais, mas o encontro entre a agulha e a linha, a laçada e a lançadeira continuam sendo o coração da costura. Isso ajuda a entender por que uma máquina antiga consegue costurar ainda tão bem. Eu tenho algumas máquinas um pouco mais antigas do que essa amarelinha que eu mostrei para vocês. E eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender um pouco isso que eu estou falando. Além do valor sentimental, obviamente, elas ainda podem funcionar. Mas as modernas trouxeram algumas novidades. Essa máquina era da minha bisa. Ela funciona ainda, eu acredito. Nunca testei, tá? Mas eu acho que ela tá toda certinha. Ela funciona aqui por manivela, tá vendo? Não tinha pedal. Funciona por manivela. Mas toda a passagem é muito parecida, como eu disse, com as passagens que a gente tem hoje em dia. Nesses pininhos você colocava o carretel, aí passava por ali, dava a voltinha aqui, colocava na agulha, embaixo tem ainda a bobina, né? Eu tenho os dentinhos aqui, a bobina, e aí funciona, né? Funcionava assim, você ia girando a manivela e ela ia costurando. Essa outra aqui eu ganhei de uma seguidora. Ela é um pouco mais moderna, né, do que aquela outra. E ela também se consegue girar ali a manivela, mas ela tem pedal. Tá vendo o pedalzinho dela ali atrás? E o fio também? Essa aqui já é elétrica, aquela outra não era. Aquela era totalmente manual de manivela. Mas, mesma coisa, passagem muito parecida. Você também coloca a linha ali na agulha, tem os dentinhos. E aqui dentro fica a caixa de bobina, parecida com essa caixa de bobina da minha máquina amarela, né? Que a caixinha sai. E aí você consegue colocar ali a bobina lá dentro e é a mesma coisa, vai fazendo a laçada por ali. Essa aqui já é a máquina de costura, a minha primeira mesmo, né? Já tem mais de 20 anos essa máquina, foi dada pela minha avó. E aí você já vê que ela é um pouquinho mais moderna, óbvio, né? Do que aquelas outras duas. Mas tem ali o volante, tem a passagem muito parecida com as outras duas primeiras e parecida com essa outra que é um pouquinho mais moderna também. Ali levanta a sapatilha, só o
O encaixe dela que é um pouquinho diferente, que você puxa essa tampinha e encaixa a bobina já diretamente na caixa de bobina. Eu acho a máquina de costura uma coisa fascinante, porque a gente fica pensando, né, que por trás desse gesto cotidiano de costurar, quem já está habituado, quem está aprendendo esse gestual todo, tem uma invenção mecânica fascinante de mais de um século, de 2 séculos quase, e que é impressionante, né? Que dura até os nossos dias. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a máquina de costura de outro jeito, e se você está se aventurando, dando os primeiros passos, ou quiser começar a aprender e quiser fazer isso comigo, eu tenho um curso do zero à primeira peça, onde eu ensino tudinho de essencial e fácil que você precisa para começar a se deliciar nesse universo da costura na prática. E deixa aqui o seu comentário contando qual foi a sua maior descoberta. Se você quiser ver mais conteúdos sobre modelagem, costura, história das tecnologias do vestuário, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo.